Fala pessoal, é o Lendo em Movimento na área. Estamos aqui para avaliar mais uma empresa. Vamos fazer naquele esquema: parte um com a apresentação institucional, parte 2 com o consolidar de 2024. Estamos aí na reta final para começar a sair alguns resultados do primeiro trimestre de 2025 e a Engie é uma empresa que eu gostaria de visualizar o resultado por é, a, a, por admirar muito a empresa, né? É uma empresa que, se for olhar para o ranking do Fundamental, ela está em quarto, então acho que todo mundo tem uma percepção positiva sobre a empresa, mas nada melhor do que eu pegar e avaliar a empresa, né? E ter as minhas próprias conclusões do que entender aí sobre a conclusão das outras pessoas. Então, antes eu estava pegando um pouco de conhecimento, porque eu tenho zero conhecimento sobre geração de energia, e o Asvid deu uma verdadeira aula sobre geradoras de energia elétrica. Então ele explicou inúmeros conceitos, dos quais é importante entender, já que a maior parte do resultado da Engie vem de geração de energia, e é preciso nós entendermos um pouco desses termos técnicos, apesar desses termos não aparecer em apresentação institucional, eu ainda não visualizei o resultado propriamente dito da empresa, o press release, nem a apresentação de resultados, mas eu imagino que esses termos técnicos não aparecem, mas é importante entender como que funciona o dia a dia da empresa, para a gente tomar algumas conclusões interessantes sobre o futuro da Engie, tá ok? Então, agradecimento especial aí ao Asvid mais uma vez. Olá, cara, dei o curtir aqui, tá? Se tivesse como comentar aqui, eu comentava, mas vídeo sensacional aqui sobre geração de energia. E vamos lá. Bom, hoje o intuito é conseguir visualizar a apresentação institucional da empresa. Então nós queremos entender um pouquinho mais sobre a história da empresa, sobre como ela funciona, né? Nós não queremos muito nos aprofundar nos números da DRE de forma específica, né? Então vamos até o site da RI, de RI da empresa. Eu já adianto, tá, que eu só achei a apresentação institucional buscando aqui na lupinha. Não sei onde isso se encontra dentro do site, mas já desisti de procurar também. Antes eu quero ler aqui junto com vocês sobre a Engie, para nós tomarmos algumas conclusões. Deixa eu permitir esses cookies. Então aqui um pouco de texto, né? Talvez esteja pequeno para vocês, vamos aumentar. Aí, acho que agora ficou bom. Bom, a empresa líder em energia renovável, capacidade instalar de 10 gigawatts, né? 83 usinas, então tem bastante usinas hidrelétricas, eólicas, solares e biomassa. Também tem aí uma malha de transporte de gás natural. Então, aqui nós conseguimos entender já algumas coisas. A empresa atua com a geração de energia elétrica, atua na transmissão, né, mas transporte, né, de gás natural. Tem 4.500 quilômetros de extensão, né, que passa por 10 estados brasileiros e em 191 municípios. Né. Isso foi uma aquisição que a empresa fez da TEG, Transportadora Associada de Gás. Aqui, questão de mais política, né, de tipo reduzir custos, emissões, melhor infraestrutura, né? Faturamento de 11 bilhões e 23, 2.600 colaboradores. Está presente na B3, beleza. Aqui está um pouco... aqui ó, outra coisa que a empresa mexe, né? Então já vimos que ela atua na geração, atua no transporte de gás natural, e ela também tem aqui transmissão de energia. Então tem participação do resultado de diferentes formas, né? Então
é uma empresa que consegue ganhar dinheiro de formas diferentes. Isso é uma característica positiva que nós buscamos, né, nas empresas, né? Como nós vimos lá em Multiplan, em Raia Dragasil, Fleury, né? Acho que Fleury isso estava mais claro. É uma empresa que é de saúde, mas atua em vários braços da saúde. Isso atrai dinheiro para a empresa e a empresa está conseguindo crescer em cada área, né? Então a Engie também segue numa mesma linha de raciocínio, né? Aqui missão, beleza. Aqui é história, né? Eu não achei a história tão legal assim. Mas beleza, né? Vamos ver aqui se a gente tem alguns destaques. Aqui, ó, aquisição de energia, né? Ela passa assim também. Registro oficial, Tractabel. Eu não vou ler isso aqui um a um, não. Tá muito pouco lúdico, né? O da VEG lá, não sei se vocês lembram, né? Mas o da VEG tinha lá a imagem. Né? Aqui tá muito jogado. Não vou dar atenção para isso daqui, não. Então, lembrando que a Engie é uma empresa francesa, se não me engano, tá? Ela tem 97 mil colaboradores no mundo, né? Na verdade, acho que é juntando tudo, né? Clientes, parceiros e stakeholders. Tem um compromisso de um consumo reduzido de energia, né? Com soluções mais sustentáveis, então energia solar, energia eólica, né? Então, aí o gás, né? O próprio gás. Então, a empresa em 23 teve 82, quase 83 bilhões de euros. Né? Isso em reais é muito dinheiro, né? Euro. Então, é uma empresa enorme. Eu queria aquela calculadora. Era real. Tem que entrar nisso daqui? Pode ser. Aqui, ó, a empresa tem 82 bilhões. Tem empresa que vale 500 trilhões. É isso que é a conta. 82,6 bilhões. É isso mesmo. A empresa vale 500 trilhões de reais. É isso. Ou 500 bilhões. Trilhões é muita coisa, né? 500 bilhões de reais. Acho que é isso mesmo. Vamos adicionar zeros aqui, ó. 82. Eu não sei nem escrever 82 bilhões. Escreva 82 bilhões. Quantos zeros tem, né? Não é muito não. Tem 9 zeros. Vamos descobrir agora aqui, ó. Quantos bilhões vale? É isso mesmo. 500 milhões, 122. Nossa. Isso aqui é que número? Caramba. Eu sempre tive dificuldade com isso, tá? Que número? $541 milhões em números. Seria 54 milhões. Ele é separado por dois separadores de milhares, né? Aqui tem 3. Então é 500 trilhões mesmo, hein? Deixa eu ver aqui, ó. 500 trilhões. Não sei nem porque eu tô clicando com isso. Não, 500 bilhões então. 1, 2, 3. Isso mesmo. 1, 2, 3. 500 bilhões então. 500 bilhões, 122 milhões e 900 mil reais. Isso mesmo. Ótimo. Então é uma empresa que vale muito dinheiro aí, né? E o grupo negociado nas bolsas de Paris e Bruxelas. Então tá aí. Essa é a Engie, né? Foi 9 minutos só de história aqui, mas tá bom. Meu intuito não era muito. Aqui, ó, pra mostrar pra vocês que eu busquei, né? Vamos ver aqui. Vamos fechar isso daqui que a gente vai precisar mais disso.
Aí, ó, pra você ver. Agora, onde isso tá na página, não achei. Mas, fato é que temos aqui uma apresentação muito atualizada do quarto trimestre de 24. Ela engloba aí todo o ano de 24 também. E ela foi feita aqui em março de 2025. Então, é uma apresentação bem fresquinha sobre a Engie, tá? Em algumas coisas eu vou passar mais rápido, porque é uma apresentação muito grande. São 54 páginas. Nós vamos tentar aqui visualizar como que a empresa funciona através da sua apresentação institucional, ok? Então, vamos lá. Aqui o aviso, aqui o sumário. Tá cortando, né? Deixa eu ver. Vamos aqui para os destaques. Então, a empresa destaca aqui que está fazendo uma entrada, né, em conjuntos eólicos e fotovoltaicos, geração solar e de energia do vento, né, a geração eólica. A produção de energia tem crescido, né? Eu aprendi lá com a vídeo que a produção de energia tanto faz, né, para a empresa. Isso aqui, beleza. Isso aqui, beleza. Não preciso respeitar nós. Aqui os destaques, né? A gente pode até procurar isso quando for dar uma olhada lá no Press Release. Teve um não recorrente muito grande, de 931 milhões, que puxou o lucro para cima em muito. Tanto que o não recorrente foi de apenas 8 milhões aqui em 23. Né? E se não tivesse tido esse não recorrente, o lucro teria baixado um pouquinho. Né? E no trimestre, a gente sabe que não foi no trimestre, foi ao longo do ano, foi em outro trimestre que aconteceu esse não recorrente, né? Já que no quarto trimestre teve 30 milhões de não recorrente, e de fato aqui no quarto trimestre o resultado da empresa foi bem forte. O EBIT do resultado operacional, a mesma coisa, né? O não recorrente no ano muito forte, não foi no trimestre, o trimestre foi muito bom, né? O crescimento de 10%, né? E aí ele traz aqui que 155 milhões subiu, né, na geração, na transmissão de 221 milhões, e esse resultado da equivalência patrimonial de 279 bilhões para baixo. Resultado financeiro um pouco caindo, né? Depreciação e amortização também caindo. 97 milhões de EBITDA ajustado. Ok? Aqui o reconhecimento é o negócio aí do Dow Jones, né? Beleza? Aqui o controle acionário. Prédio bonito, né, rapaz? Olha, da hora demais. Aqui a sede administrativa em Floripa. Legal. Não sabia que a empresa tinha sede lá em Florianópolis. Bom, aqui a estrutura acionária da empresa. Então, ela está aqui debaixo da Engie SA. Provavelmente a empresa lá da França, né? A empresa que tem aí uma atuação, não diria global, mas tem uma atuação de certa forma muito grande. Acho que pode ser global, 500 bilhões, né? Empresa que vale muito. E aí tem a Brasil aqui, tem aqui uma certa, a Giral tem uma certa participação, tem a Brasil Energia SA, que controla aqui todas as suas usinas importantes, né? E aí abaixo tem outras energias outras usinas que estão debaixo dessas usinas mais principais. Super tranquilo de entender aqui, controle acionário. Vamos até olhar aqui no fundamento aí, quanto que é o free float. Free float de... cadê o free float? Aqui, ó, free float da Galong. Não trouxe muito, assim. Não queria ver. Float de 21%, né? Tinha esse número fácil, se não me engano. 21%. Ok. Acho que é aqui mesmo que via. Investidores. Deixa eu ver os investidores aqui, ó. Ah, tá, não. Era isso que eu queria ver, não. Mas beleza. Então a gente viu lá que o free float é de 21%, então tá tranquilo.
Ah, aqui é esse outro, né? Aqui é esse que é o free float. Então tem um bom free float, empresa aí que tem uma estrutura acionária muito clara, composta de usinas, né? Aqui ela fala um pouco do portfólio, então aquilo que nós estávamos lendo lá na história da empresa se confirma aqui nesse slide. Uma empresa que tem transmissão, geração, o trade, né? O Asvid até explicou um pouco no vídeo dele o que era o trade, né? Isso aqui foi uma forma que as geradoras conseguiram equilibrar um pouco dos seus resultados com o tal do GSF abaixo de 1, né? Aquela coisa toda. E a empresa que atua aí no segmento de trade, atua com hedge de energia, né? Então isso aqui é uma coisa interessante de acompanhar, porque a empresa precisa ser muito estratégica nessas aquisições aqui, porque ela consegue, se ela sabe, né, precisa entender um pouquinho do sistema, como funciona, né? Mas a ONS, ela controla aqui as usinas. Por quê? Porque se deixar as usinas a Deus dará, elas vão querer gerar energia e vender energia a torta direito. Então, para não acontecer de certas cidades ou certos estados ficarem sem luz, essa autarquia vai controlando a produção de energia, e ela pode chegar aqui para a Engie e falar: oh, você pode abaixar aí sua produção porque a gente não está precisando, ou pode aumentar um pouquinho, né? Então, só que se a Engie se compromete não, mas ela vende sua energia e ela produz menos por conta dessa palavra da autarquia, ela precisa ir no mercado, né, completar o que ela havia prometido que ia vender. E aí, é aí que entra o trade. Então, se ela sabe no futuro que ela vai precisar de energia, ela vê que o preço tá bom, ela pode comprar, segurar, né? Então, essa é outra fonte. E aqui o gás natural, que nós já vimos que a empresa tem aqui uma posição aqui, principalmente aqui no litoral, né? Com a TEG, tem uma posição aqui também na Amazônia, no norte. E aqui todo o mapa que compõe aqui as hidrelétricas e as usinas complementares, né? Que a gente já tem bastante também. A geração de energia, como o Asvid explicou, não faz muito sentido ficar acompanhando isso. Está aumentando, né? Beleza, né? Aqui é a transmissão de energia. Então, a empresa está ampliando sua apresentação no segmento, né? Então tem aqui esse aqui que é um novo, esse aqui que também é outro, aqui ó, fevereiro de 23, ó. Então esse aqui veio em julho de 24, tem o tal da RAP lá, né? Isso aqui entra para outro detalhe. Isso aqui é outra coisa que eu tenho que aprender com a ZIT, né? Mas a empresa está aumentando aqui o seu investimento na transmissão. Nós já vamos ver lá embaixo que a transmissão não é o principal objetivo da empresa. O objetivo, não é objetivo, né, mas a principal geração de receita da empresa vem da geração de energia. Aqui o gás natural. O gás natural com todos aqueles destaques que nós vimos lá no início, né? Então não vou me atentar. E aqui vamos para os destaques operacionais. Aqui a produção de energia, né? Então a solar tem uma participação bem pequenininha, mas aumentou, né? Aumentou aqui trimestre a trimestre e no ano também. Biomassa também é bem pequenininho, caiu na verdade, né? Biomassa. A eólica aumentou também, né? Também, tanto trimestre quanto no ano, e a hidrelétrica está, na verdade, abaixando, porque, na verdade, no ano aumentou, no trimestre abaixou um pouquinho. Né? É isso. Por fonte complementar, beleza? Aqui, ó. Lembra lá que eu falei da restrição de geração em usinas eólicas e fotovoltaicas por parte dessa ONS, né? Então,
acontece de a ANS chegar e falar, produz essa quantidade ou não produz tanto. A empresa está mostrando isso aqui, nesse slide. Aqui as vendas, né? Vamos ver um pouquinho como que a empresa vende, né, a sua energia. O Aziz também explicou sobre isso, né? Existe a possibilidade de comprar energia direto da Engie. Então, quem faz isso geralmente são empresas, né? São indústrias, são fábricas. Então, hoje nós temos uma boa representatividade aqui para os clientes livres. Eu sei que isso não era o padrão lá atrás. Quem levava muito era as distribuidoras, né? E as comercializadoras aqui sempre ficaram com baixa relevância nessa distribuição mesmo. Então, aqui como que a empresa está tá distribuindo a sua energia, né? Então, o mercado regulado, que eu imagino que seja o mercado que a energia que ela própria gera, né? Tem o mercado livre, que ela acaba comprando, tem os outros de redes e tem a disponível. Então, proteção contra o risco hidrológico, né? Então, a gente sabe que menos está chovendo, e a chuva às vezes não é suficiente para encher todas as hidrelétricas, e por isso que às vezes a empresa precisa ir no mercado de rede ou no mercado livre para comprar energia complementar, né? Aqui, eu não sei o que é o azul, verde, nesse gráfico do lado. Vamos para frente. Aí ele vai falando dos números dos consumidores livres, né? Então, mesmo que eles tenham contratado menos volume, existe mais consumidores livres, né? Então, isso aqui é um baita resultado, porque tira um pouco lá dos distribuidores da dependência. Então, é interessante sim para a empresa esse resultado aqui. Expansão. Então, a empresa que tem planos de crescer, pelo que o Aziz trouxe no vídeo dele sobre geração, ele explicou que a geração se tornou um mercado muito complicado. Então, o que as empresas têm feito? As empresas têm investido em energia complementar, e a Engie é uma dessas empresas que tem investido bastante em energia solar e energia eólica. Aqui ela está explicando um pouco sobre o projeto eólico implantação, que é esse conjunto eólico Serra do Assuruá, né? Então as obras já estão em execução, os aerogeradores já estão lá, né? Avanço físico global de 97%. Então, a empresa está com uma expansão lá na Bahia de geração eólica, né? Não tenho o que falar, a geração solar também avança. Então, esse é outro projeto. Então, é um projeto com 76% já implementado, né? Aqui, ó, 8 de janeiro começou a rolar essa usina, né? Começou a ter energia gerada. E aí outro que é um projeto de transmissão. Então, é um projeto que pega o Espírito Santo até a Bahia de transmissão de energia, né? Então, aí vai ter um RAP de 268 milhões. Se não me engano, esse dinheiro aqui é pago todo ano para transmitir essa energia desse lugar até outro lugar, e tem um prazo de 30 anos, né? Então, aqui sobre o gás, né? Não, aqui sobre energia, transmissão também. Outros projetos de transmissão, né? Dessa vez aqui pegando o Espírito Santo até Minas Gerais. Então, existem aí muitos projetos da empresa. Isso aqui, a concessão foi assinada recentemente, né?
Aqui no geral, né, aqui diz respeito a uma geradora mesmo, né, uma usina hidrelétrica que está aqui escrito, né? Então, a empresa tem muitos projetos de expansão. Aqui, ó. Todos eles vão trazer um pouco mais de energia para a empresa e elas vão conseguir ter aí, uma fonte de receita maior, já que está gerando mais, já que vai ter mais energia disponível para vender aí com comando da OMS. Desempenho financeiro. A empresa fala que tem um desempenho financeiro muito sólido. Tem um ROI ajustado de 27%, que caiu um pouquinho, de 23% para 24%. O retorno sobre o capital investido caiu também um pouquinho, né? Mas, de qualquer forma, é uma empresa que tem mais de 60% de sua capacidade instalada em energia renovável, 38 bilhões de investimento. É uma empresa que está investindo muito entre 16 e 24. A entrada em transmissão aconteceu com sucesso, né? Então é um movimento recente da empresa começar a transmitir energia. E a composição do EBITDA, aí como vocês podem ver, a geração fica com maior parte. Em 2016 era 100% geração e em 23 e 24 esse cenário já começou a ficar mais interessante, porque a transmissão e a TEG estão contribuindo no resultado, apesar de ser pouco ainda, mas é esperado que esse dinheiro, de que esse resultado continue crescendo, né, para essas duas frentes e para a hidrelétrica continuar meio que estabilizado, porque é um mercado muito complicado de mexer mesmo. Só de duas vídeos explicando lá como é que funciona, eu já fiquei cansado. Na humildade, né? Nesse período foram 17 bilhões de dividendos, sem o que falar, o lucro líquido que dobrou, né? Que dobrou não, que dobrou. E o EBITDA ajustado que veio em 132%. Então são números muito interessantes de 2016 a 2024. Aqui é a revolução da receita. Então nós conseguimos entender que a receita líquida para transmissão aumentou. A receita líquida que abaixou aqui foi no trade. Então, um crescimento aqui de 4% nessa receita. E podemos ver aqui que a transmissão veio em 386 milhões, o trade veio em menos 151 milhões. Né? Teve também algumas indenizações, né? Então, aqui, ó, o CCE aparecendo, né? Aqui das participações societárias, né? A TEG entra nesse número, é uma participação de 17%, né? Então vem 714 milhões no EBITDA da companhia, né, via equivalência patrimonial. Então, número muito bom da TEG, contribuindo para o resultado. Aqui a distribuição por EBITDA, né? Então, realmente a TEG contribuiu forte para o EBITDA, né? Geração e transmissão no restante. Aqui a TEG contribuindo, né, como participante, né? E aí tem aqui o ajuste IFRS, alguns custos, só não tem comparação, né? Mas tudo bem. Não vai ter muita comparação mesmo. Aí o lucro líquido teve um recorrente de quase 1 bilhão. Tem que olhar isso. O que é isso? Esse recorrente não foi o lucro da TEG. Então depois tem que olhar o que foi esse não recorrente. Mas contribuiu para 25% do aumento. Aí para você ver, 14 milhões de imposto de renda. Resultado financeiro que veio negativo. Depreciação e amortização também. Né? Então, esse lucro líquido aí de 4 bilhões, a gente vai dar uma olhada depois. O endividamento se encontra aqui
em 24 bilhões. Então, é um aumento que teve um aumento, né, de 23 para 24. A empresa tinha conseguido cair um pouquinho sua dívida, depois aumentou de novo. Tem 4 bilhões em caixa, tem uma dívida líquida de 20 bilhões. Então, né, aqui o azulzinho é pelo caixa operacional, né? Fluxo caixa operacional. Então, assim, a empresa está de fato um pouquinho mais alavancada. Não acho que é uma coisa que temos que nos preocupar assim, dado que a empresa tem diversos investimentos para suprir o crescimento da empresa no longo prazo. Então, é isso. Aqui fala, né, um pouquinho da composição da dívida. Acho que não fala. Não, fala dívida em moeda local. Tá. Aqui fala com um pouco mais de detalhe, né, que o que preocupa é essa dívida de 25% no CDI, mas a projeção está muito bacana aqui. Imagino que vai ser tranquilo para a empresa essa questão. Prazo médio de 7 anos, né? Então de fato cresceu um pouquinho a dívida. Aqui, como que está alocado esses investimentos, né? Beleza? Isso não deixa de ser verdade, né? Que é uma empresa que deve gerar caixa mesmo. Dividendo mínimo de 30%, né? No estatutário, né? Período semestral. Aqui, as vantagens competitivas da empresa. Não dá atenção muito para isso, não. Aqui o material de apoio. Aqui no ESG, né? Empresa que tem se preocupado em ter alguma compensação para a sociedade ou para o meio ambiente, né? E no que tange a governança também, né? Beleza? Aqui ela explica um pouquinho das mudanças climáticas, como ela tem atuado. Aqui ela dá um histórico de mudança climática, né? Então, na última usina termoelétrica, então até a Engie não tem mais. Parece que não tem, né? Outra venda de termoelétrica aqui em 21. Beleza? Então a empresa que tá assim, ela não quer. Ela não quer mexer com usina termoelétrica. Por quê? Porque usina termoelétrica, segundo o vídeo do Asvídeo de novo, é uma fonte de energia que suja muito, né? Você precisa queimar combustível, né, para fazer. Então, a empresa está se desfazendo dessas coisas com o intuito de ajudar aí no ESG da empresa. Aí os indicadores, tá bom, não tem problema. Aí os números de empregadores aqui no Brasil cresceu para 1.188. Temos aí uma grande representatividade do público masculino. Tem aqui o administrativo e tem a operação, né? Então, olha só, empresa muito jovem, né? Mas 55 são poucos, 45, 54 tem bastante também. Mas é empresa que tem bastante gente formada, né? O médio tem muita relevância, né? Talvez para o operacional da empresa. É fundamental aqui 1%. Aqui os indicadores de sustentabilidade. Uma coisa que eu gostei de olhar aqui nessa linha foi a porcentagem de mulheres na companhia, a porcentagem de mulheres em posição de liderança. Esse número tem aumentado, né, na porcentagem. Então, tem outras coisas, né, no que tange aqui de indicador de sustentabilidade mesmo, né, como é que gira, se a empresa gira muito de colaborador, se não gira. Aqui é muito no detalhe da empresa, né? Aqui os indicadores financeiros trimestrais, nós temos um pouco mais de interesse, né?
A receita operacional líquida veio em veio em 11 bilhões, teve uma variação mínima ali de 4%, mas no trimestre teve uma variação muito forte. O trimestre, parece que o último trimestre é sempre muito forte, né? O EBITDA veio com uma variação muito forte aqui. O lucro líquido a gente já viu que é um não recorrente, né? Essa diferença tão grande, porque a receita não cresceu tanto, né? E não sei se parece que a empresa não tem aqui muito. Deve abrir depois, né? Como que vai o desempenho operacional dela. Aí o ajustado cresce. O ajustado não cresce tanto, né? Esse resultado de que talvez a empresa tenha complicado um pouquinho ali talvez pelo resultado financeiro até, né? Aqui não tem essa linha não. Então, a dívida aqui aumentou, né? No trimestre, aumentou no acumulado, o aumento veio por causa do trimestre, praticamente. Então, é um ponto de atenção para a empresa. Energia vendida, número de empregados, a gente já viu isso. Em projeto de construção, beleza. Aqui o portfólio balanceado, então mostra todas as usinas que compõem, tanto hidrelétricas complementares e as de transmissão, né? Beleza? Aqui o lance o lance do trade, né? Então ela demonstra aqui o quanto que ela expôs de dinheiro para comprar aqui energia no mercado, né? Que isso que é, beleza? A tag aí com 288 contratos firmes, né? Bacana. Transportadora associada de gás. Ok. E foi isso a apresentação institucional da empresa. Engie, como vocês podem ver. Deixa eu dar uma opinião aqui sobre a apresentação institucional. Bom, eu gostei do material. Achei um material muito rico, muito grande, né? Dá para tomar de conclusão que a empresa tem diferentes avenidas de ganhar dinheiro e a virada de chave aconteceu de 2016 para cá. A empresa que teve um não recorrente no lucro líquido, que a gente pode dar uma olhada. Empresa que dispensa comentários, né? No que tange a talvez não tão marca, porque nem todo mundo conhece a Engie, mas é uma empresa internacional com receita anual de quase 500 bilhões, né? Mais de 500 bilhões. Deixa eu ver um outro destaque interessante. Claro, né? A empresa tem aí o foco em energia renovável, com a aquisição do gás natural, com a energia eólica e energia solar. Isso de fato é uma diversificação do negócio muito forte, né? Isso eu gostei bastante. Acho que é isso, né? Acho que é isso sobre Engie, tá? Nós nos vemos na segunda parte do vídeo para entender sobre a apresentação de resultados e o press release. Fechou? Então é isso. Obrigado por assistir até aqui. Até mais ver. Falou!